Vamos dar continuidade, então, à nossa programação e vamos iniciar, então, nossa primeira palestra, que é um relato de experiência, que vai ser conduzido pela professora Helena Carvalho de Lourenço. A professora é pesquisadora e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara, coordenadora do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa da Uniara. Ela é formada em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara, mestre em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, fez o curso de doutorado em Economia na Unicamp e defendeu a tese de doutoramento no Programa de Pós-Graduação de Geografia e Organização do Espaço do IGCE, da Unesp de Rio Claro. Atualmente é aposentada do Departamento de Economia da Unesp de Araraquara, onde exerceu a docência em pesquisa de 1970 até o ano 2000. O currículo da professora é bastante rico, nós demos assim só uma amostra dele, que a professora tiver alguma informação relevante para se apresentar, fique à vontade. E, professora Helena, muito obrigada pelo convite, seja bem-vinda e passo a palavra para que você faça, então, a sua palestra. Muito obrigada. Bom, muito bom dia a todos. Eu fico muito honrada pelo convite. Eu me organizei, eu pensei que eu fosse a segunda pessoa a falar, mas eu me organizei para falar a minha fala. Na verdade, é um breve depoimento que eu vou fazer. Não se trata de uma palestra propriamente dita, de uma conferência, nada disso. É uma fala um pouco mais resumida, né? Mas eu me senti extremamente honrada pelo convite do professor Cícero e eu vou fazer um breve depoimento sobre a importância que as bolsas de pesquisas mediadas pela Funadesp têm tido para a Uniara, a instituição na qual eu trabalho há já quase 20 anos, depois que eu me aposentei do ensino público, e trabalho atualmente principalmente nos programas de pós-graduação e na coordenação geral da pesquisa e da iniciação científica. Então, por outro lado, eu também fiquei assim relativamente à vontade para aceitar o convite do professor Cícero para esse depoimento, justamente porque a Universidade de Araraquara, desde 2005, tem utilizado muito o sistema de bolsas da Funadesp, sendo que, atualmente, nós temos 51 projetos de pesquisa e extensão universitárias, projetos amplos, que envolvem 78 pesquisadores, 10 bolsas de apoio técnico, aproximadamente 20 bolsas de iniciação científica e 2 bolsas de professor visitante. Então, eu acredito que nós somos atualmente uma universidade que usa bastante, intensamente, o sistema da Funadesp para qualificar e mediar o financiamento das pesquisas que desenvolvemos, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa importância e por que a gente trabalha assim, por que a gente fez essa opção, né? Mas, antes de falar nesse assunto, a questão do sistema de bolsas, eu queria conversar com vocês um pouquinho, né, algumas considerações por que a pesquisa e a extensão universitária foram se tornando importantes para a minha instituição, né? Porque, na verdade, nós temos as bolsas, mas não fosse o papel da pesquisa e da extensão universitária, nós não teríamos as bolsas, né? Então, o que aconteceu foi que nós conseguimos, ao longo do tempo, o desenvolvimento de uma visão institucional sobre a importância da pesquisa e da extensão universitária, né, na pós-graduação e na graduação também, né, que, na verdade, são a base da forma como nós a financiamos, com a mediação do sistema Funadesp, né?
Na pós-graduação estrito sensu, essa importância é mais ou menos óbvia, pois não há pós-graduação sem pesquisa e extensão universitária, além da docência, claramente, né? Isso já é um entendimento que, desde o processo que ficou conhecido como a Segunda Revolução Acadêmica, nos anos 80, vem ficando mais claro e vem sendo muito respeitado. Até então, boa parte das universidades brasileiras, a pesquisa era priorizada, sendo a extensão universitária vista como um lado meio assistencialista da universidade, e a extensão não era entendida como produtora de conhecimento. Hoje, atualmente, com a crescente importância das potencialidades de transferência de tecnologia e inovação, do aumento da relação universidade-sistema produtivo, né, a pesquisa ligada à pesquisa pura, propriamente dito, e a extensão universitária estão ficando cada vez mais integradas na missão histórica das universidades, ou seja, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, na pós-graduação, essa relação foi ficando bastante claro e nós, quando começamos a construir a pós-graduação da Uniara, nós já começamos a construir com essa visão. Já nos foi permitido essa liberdade de expressão e começamos a claramente trabalhar assim. Contudo, na graduação, e eu queria falar um pouco da graduação, porque esse é o encontro de graduação, e eu queria conversar um pouco também sobre esse aspecto aí da minha questão, né? Na graduação, ainda há muita resistência para a pesquisa e para a extensão universitária em quase todas as universidades particulares. Na minha não é diferente. Na minha é um processo que nós estamos construindo gradativamente, buscando, né, essa importância da pesquisa e da extensão universitária nos cursos de graduação. Mas essa é uma visão que vem muito do fato de que o setor privado do ensino cresceu nos anos 80, por aí, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, acomodando o grosso da demanda por ensino superior que o setor público não podia atender, né? Eu não vou entrar aqui na discussão do porquê cresceu o setor privado, eu estou apenas fazendo um comentário de passagem que faz parte desse contexto da formação e da consolidação do setor privado no ensino superior, né? Então, desde essa época, ficou uma divisão, né? Ficou na cabeça das pessoas, das universidades, por exemplo, o ensino particular era ensino sem pesquisa, e o ensino público, ensino com pesquisa. Então, esta é uma visão que precisamos quebrar, né? Esse é um pensamento equivocado. Eu tenho observado, e eu vou mostrar para vocês por que eu penso assim, não quero apenas emitir uma opinião. Eu tenho observado, né, na minha já longa carreira acadêmica e também na instituição onde trabalho, principalmente nos cursos de graduação, nas áreas de saúde, de tecnologia, que o desenvolvimento da pesquisa discente, quer sejam projetos de TCC, quer sejam projetos de extensão, podem ser muito beneficiados se transformados em iniciação científica, né? Entendidos dessa forma, as IEs ganham um potencial competitivo bastante significativo pelo fortalecimento dos seus cursos de graduação, após ampliarem o foco em inovação, empreendedorismo, uma nova visão de dimensão tecnológica, atingindo fortemente os estudantes e que se reflete no número de alunos. Eu fiz uma pesquisa grande na minha instituição recentemente com egressos da graduação. Eu fiz com egressos da pós-graduação, porque é uma obrigação da CAPES, né? A CAPES exige que os programas hoje deem conta do que acontece com seus alunos. Por que temos a pós-graduação, o que esses alunos estão fazendo, onde estão trabalhando. E nós aproveitamos a oportunidade e fizemos também uma pesquisa com egressos de graduação, né? A gente teve um retorno relativamente pequeno, não foi um retorno grande, né? Mas está dentro de uma amostra, nós tivemos um retorno de 18%
do total de para a graduação. Para a pós-graduação, nós tivemos um retorno muito grande. Mas esses 18% nos mostra, né, que a iniciação científica foi um fator essencial na empregabilidade e no prosseguimento dos seus alunos e no ingresso dos alunos de graduação na pós-graduação. Isso foi muito interessante e a mantenedora se interessou bastante por esses dados e começou a olhar essa questão da iniciação científica, do fortalecimento da pesquisa na graduação, com olhos melhores, né? Por quê? Né? Porque vai ficando claro que essa iniciação científica na graduação não é um luxo, né? Não é uma excepcionalidade, mas é um fator de ampliação de competitividade nas instituições particulares e melhoria na capacitação do aluno, né? Eu vou fazer um comentário também, assim de passagem, depois, se vocês quiserem, discutimos depois, mas um outro aspecto que ganha importância da pesquisa e da iniciação científica nos cursos de graduação é a diferenciação da graduação presencial com os EADs. Nada contra o crescimento dos EADs, né? Pelo contrário, acho que até sou bastante favorável ao crescimento dos EADs, mas também precisamos ampliar a graduação presencial, né? E para a graduação presencial, a iniciação científica é um importante atrativo dos alunos, é um incentivo dos alunos para o aprendizado e capacitação, né? Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso por quê, né? Porque, para a minha instituição, o sistema Funadesp tem sido uma experiência bastante interessante, né? Tanto na pós-graduação como na graduação, né? Como é que eu veria essa importância? Em primeiro lugar, porque eu considero que o sistema Funadesp é um sistema que tem, para mim, 3 condições que são essenciais para uma instituição particular. Primeiro, é uma instituição facilitadora, é uma instituição mediadora e é uma instituição certificadora da pesquisa e da extensão universitária. Por que facilitadora, né? Facilitadora porque ela faz essa mediação entre o docente e a possibilidade de financiar suas pesquisas, né? E ela dispensa as IEs, principalmente as IEs de pequeno e médio portes, como é o caso da minha instituição, de terem suas próprias fundações particulares. A lei das fundações é complexa e, se uma instituição não tem acesso a fundos de pesquisas financeiros de grande vulto, não tem sentido ter uma fundação particular. Então, a presença de uma fundação coletiva que possa atender muitas instituições que desejam se dedicar à pesquisa para melhorar sua competitividade no mercado, a Funadesp passa a ser uma instituição facilitadora, né? E, do ponto de vista financeiro, eu não vou discutir esse assunto aqui com vocês, depois, se quiserem, falamos alguma coisinha no debate, ou depois o professor Cícero conversa particularmente com os mais interessados, né? Mas, enquanto uma fundação coletiva para o conjunto das instituições, auxilia a organização das finanças institucionais, possibilitando o pagamento do pesquisador, o financiamento da pesquisa, enquanto ele está realizando a pesquisa, né? Esse é um aspecto muito controverso entre a opinião de pesquisadores e mantenedores, mas nós podemos discutir esse aspecto depois para vocês, né? A gente, quando usa o sistema Funadesp, principalmente na pós-graduação, nós, na Uniara, nós nos olhamos como se a gente estivesse frente a uma FIES, às fundações públicas, ou CNPq, ou a FAPESP, que financia o pesquisador, né? Então, é preciso que haja um projeto, é preciso que haja uma pesquisa consistente. E é sobre isso que eu queria falar, né? Por que certificador? Qual é a importância da certificação?
E eu queria falar isso do ponto de vista tanto da mantenedora, como do meu ponto de vista pessoal, como pesquisadora, né? Então, a certificação é a grande importância, né? É com a certificação que o sistema de bolsas tem cooperado com a minha instituição. Eu acredito que com as demais instituições atreladas ao sistema também. Então, quando eu recebo um projeto, eu estou falando isso porque eu coordeno todo o sistema de financiamento à pesquisa da Uniara, né? Tanto o sistema de financiamento que se dá por meio das instituições públicas, CNPq, FAPESP, no nosso caso, que estamos em São Paulo, CAPES, como o sistema particular, que é a fundação denominada Funadesp, né? Que todos nós conhecemos. Então, quando eu recebo um projeto, quer seja FAPESP, CNPq, ou quer seja Funadesp, né? O procedimento é exatamente idêntico. Não? Quer dizer, o que torna... nós só encaminhamos o projeto quando o projeto já foi submetido internamente a um parecerista ad hoc. Eu digo internamente, mas não é um ad hoc da instituição. A gente qualifica o projeto no momento 1. Né? Depois, quando esse projeto já passou por uma primeira avaliação, é que nós encaminhamos ou para a Funadesp, quando é o caso dos financiamentos Funadesp, ou FAPESP, CNPq, quando é o caso... Então, vamos dizer, um projeto nosso, né, ele passa por pareceristas qualificados, e é essa a grande importância da Funadesp, né? Para nós, pesquisadores, é que o corpo de pareceristas altamente qualificado valida o projeto e valida a pesquisa, né? Então, ou vem uma resposta crítica, ou vem uma negativa, às vezes pertinente, às vezes não, né? O docente às vezes reclama, reage, devolve o projeto, discute, tudo bem. Não? Então, nós temos situações variadas perante ao processo de certificação. Mas o pesquisador vai ajustando o seu trabalho, né? E a instituição vai ajustando o seu papel como uma produtora de conhecimento qualificado. Este é o grande papel da Funadesp, né? É claro que reduz custo, temos aí outras condições, dependendo do olhar que se veja o sistema. Mas o que eu queria deixar claro para vocês aqui, para esse grande conjunto de professores, é que o grande papel é a melhoria da qualidade, é a melhoria da produção certificada, né? Então, essa é a nossa luta, né? É ter a pesquisa nas IEs particulares e ter uma pesquisa que não seja aprovada só por si, né? Que seja aprovada por avaliação cega, duplo cego, avaliações que vêm de fora. Isso, né, para nós é importante. Então, na minha instituição, por exemplo, eu tenho um grande número de pesquisadores na pós-graduação, nós somos, né? Quando o pesquisador cita a sua pesquisa, né, ele põe lá fulano de tal, pesquisador, financiamento, CNPq, financiamento, CAPES, financiamento, FAPESP, financiamento Funadesp/Uniara. Então, é uma exigência que nós fazemos, né? Seja na pesquisa de iniciação científica, seja na pesquisa base qualis, seja qualquer for a publicação e a divulgação da pesquisa, né? Citar a agência que faz a avaliação, que faz a certificação, que auxilia no financiamento, é uma obrigação do pesquisador, né? Então, eu acho que a vida na instituição, né, a vida de pesquisa na instituição, está justamente na capacidade de qualificar e certificar os trabalhos, dando um norte, né, nos estudos que passam pela sua aprovação.
Então, a gente vai hoje, né, depois de quase 20 anos de projetos, a gente já consegue olhar para uma matriz de projetos financiados e ver como a instituição está conduzindo, navegando dentro dos grandes temas, né, de pesquisa. Então, ao financiar projetos e oferecer bolsas de pesquisa, extensão universitária, iniciação científica, né, eu acredito que as instituições estão melhorando a sua competitividade no mercado de ensino superior. Então, acho que é uma luta, é uma meta muito importante, né? Então, a título de exemplo, eu queria mais um minutinho da atenção de vocês para apresentar uma pequena série histórica, né, desses dados referentes à minha instituição. Sandro, eu acho melhor você, porque eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou acostumada no Google, no Forms, eu não sei se eu vou conseguir. Passa aí. Manda aí. Aí. Obrigada, Sandro. Passa a primeira. Pode mudar. Muda isso. Isso. Eu estou com o chat aqui, eu não estou lendo. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu chat. Estou vendo as nossas carinhas aqui do lado. Então, aqui... Será que eu tiro a gente daqui, Sandro? Porque aqui do lado direito do meu vídeo tem a gente, e eu não estou enxergando a minha apresentação. Mas tudo bem. Eu acho que não tira, não. Pode afastar não tiro, um pouco. Né? Acho que não. Então, deixa eu ver se eu consigo falar apenas, porque eu deveria ter feito uma apresentação menor, né? E não sou muito boa nisso. Bom, então aqui, do lado esquerdo, nós temos o caso da Uniara, né, que eu queria mostrar para vocês como funcionam. Olha, atualmente nós temos 61 projetos, né, que se dividem. E aqui, aqui são os programas que nós temos, Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, que é um programa nota 5, o programa de Biotecnologia, Medicina Regenerativa e Química Medicinal, Engenharia de Produção, Odonto, Educação, Ensino, Gestão e Inovação, Direito, aqui, Graduação, IC e total de projetos, né? Nós temos um total de 61 projetos de graduação, sendo que eu vou falar para vocês, porque acho que também ninguém deve estar vendo, assim como eu, né, Sandro? Nós estamos visualizando, sim, professora. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Nós temos 5 projetos, né? E o número de pesquisadores. Os projetos são guarda-chuva, né? A gente tem projetos grandes, com vários professores ligados ao projeto, porque supõe-se que um projeto de pós-graduação são projetos que têm um determinado tempo, não são projetos que se esgotam em uma dimensão só, né? Então, temos 20 e poucos pesquisadores, os projetos de medicina são 3 grandes projetos. Isso eu estou falando para vocês de 2021, tá? 22, perdão, né? Nós temos 7 projetos de engenharia de produção, 3 em odonto, 9 em conflitos, e esses últimos 5 aqui são docentes da graduação que a instituição incentiva, né, de várias áreas da graduação. E os projetos de C, que nós começamos a fortalecer a partir de 2015. Né? Foi difícil a gente conseguir que a instituição começasse a financiar projetos de iniciação científica. Mas, desde 2015, isso tem crescido. E a gente acredita que
a instituição gostou muito dos resultados desses projetos, né? Esses alunos tiveram uma sequência na vida profissional bastante interessante, né? Então, acho que foi bem legal, foi bem importante para a instituição. Anda para outra, Sandro, por favor. Aqui são as modalidades de projetos que a gente tem, né? Na área de pesquisa e desenvolvimento, em 18, 19, 20, 21, 22, aqui dá para vocês terem uma noção do crescimento do número de projetos, né? Esse aqui é o número de bolsas, então são o número de pesquisadores que recebem bolsas, né? Nas diferentes modalidades. Pesquisa e desenvolvimento é a modalidade mais utilizada pela minha instituição, né? Porque são os professores da pós-graduação. Essas bolsas têm sido extremamente importantes, né? Porque o professor, enquanto ele está ligado à instituição, ele tem o salário dele como professor e ele tem a bolsa de pesquisa, né? Que se acrescenta ao salário dele, é claro. Então, enquanto ele é professor, enquanto ele é pesquisador, ele tem o financiamento da pesquisa dele, né? E assim, da iniciação científica, nós temos valorizado também bastante o apoio técnico e temos 2 professores visitantes de fora que também têm sido importantes para os nossos programas de pós-graduação. Manda aí, Sandro. Esses dados, vocês me desculpem, eu não consegui atualizar para 21. Mas aqui dá para a gente ver, talvez nesse gráfico de baixo, a gente tem uma queda de 2005 a 2006, né? Vocês vão perguntar, poxa, por que caiu? Caiu porque, a partir de 2006, nós começamos a fazer um grande conjunto de exigência para a concessão das bolsas. Então, caiu, né? Caiu porque começamos a reorganizar o sistema de bolsas de projetos, de elaboração e avaliação de projetos internos, e daí foi num crescendo, né, dentro da manutenção de uma grande visão de qualidade dos projetos, né? Então, nós temos aqui, olha, projetos e pesquisadores, né? E aqui a gente dá para vocês perceberem que esse número veio num crescendo e 21, 22 também vem crescendo, mas ganhando uma estabilidade, né? Eu acho que a gente está ganhando uma estabilidade no número de projetos de técnica. Agora, a gente tende a uma política de ampliar os nossos projetos de iniciação científica, né? Que é onde a gente está focando como uma política institucional, já a partir da volta ao ensino presencial, né? Já é uma política da escola incentivar a iniciação política para os cursos presenciais. E a última apresentação, para vocês terem uma ideia como é a minha instituição, né? É uma instituição pequena, né, que já teve 30 mil alunos, hoje tem 8 mil alunos, é uma instituição regional, né, mas é uma instituição que tem garantido uma visão do ensino bastante assim, enriquecedora, né? A gente até tem bastante intenção de promover o ensino, olha, para vocês verem, aqui é 18 e 19. Eu também não consegui mudar essa tabela, atualizar para 21, mas é mais ou menos isso que permanece, né? Nós temos o azul na primeira coluna, nas 2 primeiras colunas, os projetos financiados pela Funadesp, na segunda coluna, os projetos financiados pela FAPESP, os projetos CNPq, os projetos CAPES e o projeto empresarial, né? Aqui na Funadesp está tudo junto.
pesquisa e desenvolvimento, iniciação científica, e na FAPESP também, né? O que nossa política agora, a partir desse ano, é ampliar a iniciação, a partir do próximo ano, ampliar a iniciação científica para cursos de graduação. Nós estamos fazendo também um grande esforço para ampliar as relações da instituição com o meio empresarial regional, né? Tentando ver se a gente cresce um pouco, né? Nessa última coluna, e tentando enfrentar sempre o CNPq para abrir espaço para as instituições particulares, né? Por causa dos fundos setoriais, dos grandes financiamentos. Isso nos abriria chance para um número maior de contatos, de bolsas, que poderíamos mediar pela Funadesp. Então, muitas oportunidades a gente vê, né, no sistema de bolsas, mas, para isso, a gente precisa desenvolver a pesquisa institucional. Então, é a pesquisa e a extensão universitárias entendidas, né, dessa maneira, como produção de conhecimento, é que a gente vê o grande futuro das instituições particulares e da Funadesp como certificadora, né, da pesquisa nas instituições. Eu digo isso e reforço muito, porque por que as pessoas querem bolsa da FAPESP, por exemplo? Elas querem bolsa porque a FAPESP financia, porque o governo do Estado financia. Tudo bem, está ótimo. Mas porque quem passou pelo crivo da FAPESP tem uma qualidade de trabalho relevante, né? Então, no caso da Funadesp, quem financia é a instituição via Funadesp, mas quem passa pelo crivo de uma avaliação consistente também ganha mercado, ganha valor, agrega valor para a instituição, né? Então, a noção de certificadora, né, junto com a noção de mediadora, eu acho que são duas questões muito importantes para o ensino particular. Eu acho que a gente devia focar essas metas e tentar trabalhar mais, né? É o que a gente pretende na nossa instituição. Põe a última, Sandro. Eu agradeço muito vocês terem me ouvido. Foi apenas um depoimento, e eu não tive intenção de fazer uma conferência, né? Mas eu queria apenas relatar para vocês como é essa relação da gente com a pesquisa e como a gente financia parte ou boa parte da nossa pesquisa por meio do sistema Funadesp, tá bom? Então, fico à disposição se alguém quiser algum esclarecimento. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Helena. Eu acredito que a professora tocou num ponto bastante sensível, né, para as instituições particulares, que é o desenvolvimento de pesquisa. Então, o Unifafib também tem uma parceria com a Funadesp para o desenvolvimento de pesquisa para docentes, e isso também é bastante importante, porque nós conseguimos incentivar os nossos docentes a continuar desenvolvendo pesquisa e formando, né, desenvolvendo conhecimentos. Então, isso é bastante importante. Eu gostaria de abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a professora Helena relacionada a essa experiência, a esse projeto de implantação de pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na Uniarara. Podem abrir o microfone, se quiserem, ou podem deixar o questionamento no chat. Aí todos têm o contato da professora Helena também, né? Se quiserem fazer, encaminhar suas Depois, se questões. quiserem alguma explicação, alguma coisa, a gente fala particularmente. Tá bom? Certo. E o professor Cícero também está à disposição, né? Se quiserem também depois conversar com ele um pouquinho sobre como funciona, né? O sistema de bolsas da Funadesp.